Bom dia, a todos e todas. A gente está aqui, então, hoje para mais uma fase do nosso projeto. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre montagem e identificação dos insetos que vocês coletaram. A Paula, ela está aqui conosco hoje e vai ser quem vai ministrar a aula para vocês, vai conversar com vocês um pouquinho. Eu vou participar também, mas mais para o finalzinho. É, Antes de tudo, então, deixa eu me autodescrever. Eu sou a Flávia, sou uma mulher branca, estou de óculos escuros, de armação escura, meu cabelo é castanho claro, loiro, tá? Eu sempre falo que no começo das aulas eu estava mais loira, agora eu tô ficando mais castanho claro. Meu cabelo tá bem molhado hoje, que eu peguei uma chuva. Tô de blusa, de camisa verde com florzinhas e atrás de mim tem vários quadros que tá um pouquinho desfocado. A Grazi, que é nossa intérprete, ela está com o uniforme dela, com a blusinha preta, os óculos de armação claro, ela está de cabelo amarrado, o fonezinho de ouvido dela pendurado, né? É branco e o fundo dela é branco também. E a Paula, vou deixar que ela se apresente, se autodescreva. Ela é nossa parceira também desse projeto e ela trabalha com taxonomia e com identificação de moscas, mas hoje ela vai ajudar a gente a trabalhar com os mosquitos, que são parentes próximos, né? Tá pertinho. E ela trabalha, por muito tempo, ela já trabalha em museus, ela passeia aí pelos museus, é a parte boa também de a gente trabalhar com essa parte, né, de visitar os museus, porque a gente consegue conhecer museus diferentes, coleções diferentes e pelo mundo todo, então ela pode contar um pouquinho disso também para a gente, inspirar a gente a gostar dessa área para poder passear também, isso é bom. Deixo então com ela a palavra. Obrigada, Paula, por aceitar vir aqui hoje. E os alunos são seus, os alunos e as alunas, né, no caso. Obrigada, Flávia, obrigada pelo convite. Vou falar de uma parte que eu gosto bastante, mas antes eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, eu uso um óculos de grau com armação escura, estou com uma blusa colorida, meu fundo é branco e tem um armário no canto esquerdo do fundo. Bom, é isso. Eu venho, como a Flávia já falou, eu venho trabalhando já há um bom tempo com coleções biológicas, né, no mundo todo, mas principalmente no Brasil, e eu trabalho com dípteros, né, que é o grupo das moscas e dos mosquitos. Então, eu tenho bastante experiência em coleta e identificação e também montagem e curadoria desses insetos de uma forma geral, mesmo trabalhando com as mosquinhas, né, mais ativamente, eu tenho bastante experiência com o grupo todo, né, de uma forma geral. E é disso que a gente vai falar hoje, né? Como é que a gente monta e identifica esses insetos? Vocês já começaram, né? Já tiveram uma parte, né, de identificação de como funciona o sistema especialista e a gente vai continuar com essa aula, né, o que vai acontecer no projeto. Então, aqui tem um organograma geral das atividades práticas que vocês estão desenvolvendo. Então, já foi feita a coleta ou está sendo feita a coleta, vai depender, né, de cada escola. Vocês estão se preparando para triar usando a lupa, que vocês têm aí, e também usando o sistema especialista, que vocês aprenderam na aula passada. E, junto da identificação, existe uma outra etapa de organização, que é o preenchimento das etiquetas e a montagem dos insetos, que é o que a gente vai falar em mais detalhes na aula de hoje. Então, começando sobre, como já foi falado sobre a questão do sistema especialista, né?
vamos falar um pouquinho mais do preenchimento das etiquetas. Então, depois de utilizar o sistema especialista e vocês numerarem os insetos, vocês vão preencher a etiqueta que vai ficar junto daquele insetinho que foi identificado. Por que isso é importante? Porque isso valida o trabalho. Você mostra, olha, aquele bichinho que estava ali no meu trabalho é esse aqui, tá? Então, a etiqueta reúne todas essas informações importantes e se alguém quiser dar uma olhada nesse trabalho ou se alguém quiser usar isso para um novo projeto de uma outra forma, a etiqueta traz informação muito importante de onde, como os insetos foram identificados e também como eles foram coletados e também a identificação deles. Tá? E, além disso, né, a gente vai também falar da montagem um pouco mais para frente. Então, primeiro, a gente fala da etiquetagem, né? A primeira etiqueta que a gente coloca no inseto coletado é a etiqueta de localidade. E vocês já têm todas essas informações, né? Que estão presentes na ficha de coleta que vocês receberam. Então, aqui tem uma fotinha de um inseto montado. Geralmente, quando o inseto está em via seca, numa coleção biológica, ele está desse jeitinho, ou com a montagem que a gente vai fazer, a dupla montagem, né? Para os insetos menorzinhos, é uma das técnicas que a gente usa. E, além disso, esse inseto montado, ele vai ter duas etiquetas. A primeira etiqueta é a etiqueta da coleta, que contém dados sobre país, estado, cidade, a localidade mais inclusiva, coordenadas geográficas, data, tipo de coleta e quem coletou. Isso é importante, né, como eu já falei anteriormente, porque guarda informações muito valiosas daquele insetinho. A próxima etiqueta é a etiqueta de identificação, que é o que vocês vão começar a fazer através da identificação e montagem dos insetos. Então, essa segunda etiqueta ela vai ser confeccionada após a utilização do sistema especialista, e aí vai ter algumas informações, e no caso de vocês vai ter a ordem, né, de IPTERA ou alguma outra ordem de insetos, dependendo do que foi coletado. E no caso dos mosquitos, né, o sistema especialista vai da família do inseto que foi identificado e também o gênero, tá? Eu coloquei gênero / espécie, mas nesse caso as nossas identificações só vão permitir que o gênero seja identificado. Para identificar a espécie, a gente precisa processar esse material de uma forma um pouco mais delicada, porque não é tão simples identificar a espécie de inseto. Então, a gente vai chegar nesse projeto até onde dá, usando a morfologia externa do insetinho. Bom, e depois da confecção das etiquetas, a gente precisa colocar tudo isso junto. Então, o material foi coletado, o material foi identificado, as etiquetas estão feitas, e como que eu vou colocar tudo isso junto naquele alfinetinho? Né? E é isso que a gente vai falar agora, tá? A montagem dos alfinetes, ela é independente da identificação. Então, essas duas atividades podem ocorrer em paralelo, tá? Então, a gente pode montar o alfinete com um triângulo, enquanto um outro grupo está identificando o bicho, e depois junta tudo e isso otimiza o trabalho de montagem geral. O que a gente vai precisar para montar esses alfinetes com um triângulo? A gente vai precisar de isopor, que vocês têm aí no kit, alfinete entomológico, folha com os triângulos, que também foi fornecida, tesoura, cola e papel sulfite. É bem simples, tá? E no final, esses insetinhos vão ficar como na figura B. Então, tem duas formas da gente montar. Quando a gente está lidando com inseto grande, a gente alfineta o inseto diretamente, como a gente vê na figura, como dá para perceber na figura A, e na figura B vai ficar ao final da nossa montagem.
Então, o bichinho está coladinho no triângulo, que está no alfinete e junto com as etiquetas. Bom, depois de montar esses triângulos, a gente precisa colocar tudo junto. E aí tem um truque para você montar esse triângulo e não ter nenhum problema do triângulo ficar girando no alfinete. Então, você espeta o triângulo no alfinete e coloca cola na base desse triângulo, justamente para deixar essa montagem bem fixa. Depois dessa apresentação, eu vou fazer uma demonstração e vocês vão ver que é bem simples. São algumas etapas que a gente precisa lembrar, mas não é algo difícil. Tá? E, por fim, a gente vai colocar esse inseto nessa montagem, na pontinha desse triângulo. Então, a gente vai usar cola também para poder fixar o inseto. A gente usa a lateral direita do inseto normalmente e a gente fixa bem na pontinha do triângulo. E aí, essa etapa de fixação do inseto na montagem do alfinete com o triângulo, aí a gente faz geralmente depois da triagem. Ou a gente pode montar e depois também olhar na lupa. Existe essa possibilidade. Tá? E para a montagem dos insetos, a gente vai usar a placa de Petri, pinças, pincel para manipular o insetinho. O pincel ele é mais gentil com o inseto, então evita de quebrar. A gente precisa às vezes precisa de tesoura, cola e as etiquetas, né, que a gente já confeccionou. E é isso. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Então, é bem simples essa etapa da montagem, mas ela é muito importante para que essa coleção fique bem preservada e que isso possa ser usado para outras pessoas, para outras pesquisas. E esse material dura por centenas de anos, se ele for montado corretamente. E ele pode dar auxílio na pesquisa científica e na produção de conhecimento para várias pessoas. Eu já trabalhei com inseto que foi coletado e montado em 1860 e o bicho estava tão bem preservado, foi tão bem feita a montagem e etiquetagem que em 2000 e tanto eu consegui usar no meu trabalho. Então é muito importante que essa etapa seja feita com cuidado. Muito legal, Paulinha. E também tem a questão da preservação depois, né? Então, depois que tiver montado, a gente precisa ter ou naftalina ou o cânfora, talvez, para afastar algum inseto praga, né? Porque às vezes a gente pode até montar bem, mas aí se não está bem preservado, acaba que vem bichinhos e comem, né? Todo o material que a gente montou. Mas é muito, verdade. muito bom. Tem várias formas de você preservar isso, assim, depois que tiver montado e que for para uma coleção biológica, né? Como que a gente preserva isso por anos e anos e anos, aí, sem perder a qualidade então tem várias formas, como você falou, tem como você colocar desumidificador. Cada coleção que eu visitei usa uma técnica diferente. E as técnicas, na verdade, são bem adaptadas ao clima do lugar. Então, por exemplo, aqui na Europa, é muito diferente como o pessoal preserva as coleções biológicas de como as coleções biológicas do Brasil preservam. O clima é diferente, tudo é diferente. O que cresce aqui é diferente, o que ataca as coleções é diferente. Então, como a gente gerencia isso também muda de lugar para lugar e tal. Então, Verdade. mesmo. Varia muito. Aqui no Brasil a gente é muito úmido, né? E muito quente em geral. E a gente costuma, a gente pode colocar desumidificador, mas na nossa coleção, especificamente no Butantã, a gente não coloca esse desumidificador porque não tem tomada, né? A gente, depois que foi construído o novo prédio, depois teve um incêndio no Butantã, nas coleções do Butantã em 2010,
E com isso fez com que a gente tivesse um alerta, né, para que não tivesse então mais nenhuma tomada dentro das salas onde tem coleção. Então por isso que a gente não tem desumidificador, mas a gente coloca sílica, que são as bolinhas azuisinhas, né? Que elas vão tirar a umidade do ar e estão Isso, fazendo mais ou menos o mesmo serviço, né? isso. Bacana. Bom, então vamos conversar um pouquinho mais sobre a montagem dos bichos, né, Paulinho? Eu vi ali que a imagem que tu colocou é de um coleóptero, é de um besouro, e aí tem a pontinha do triângulo dobrada. Eu não sei como é que vocês fazem aí. Aqui a gente costuma pegar o mosquito, deitar ele, botar ele de ladinho e colar ele em cima do triângulo, né? Não dobrar essa ponta. Vamos fazer assim, dessa forma também? Como é que você prefere fazer para a gente passar para as professoras e para os professores? Eu, sinceramente, eu já fiz dos dois jeitos. A mudança é tão pequenininha, né, que assim, não tem tanto problema. Eu, particularmente, gosto de dobrar a pontinha porque eu acho que você dá uma contida na cola. Porque, às vezes, quando você deita, e aí você passa a cola no inseto inteiro, e aí, às vezes, a gente não consegue identificar, não consegue fazer mais nada com aquele bicho, que ele tá todo Colado, cheio de cola. melecado de cola, e aí detona, assim, o que a gente precisa ver, as características que a gente precisa ver, depois a gente não consegue mais por conta disso. Então, eu acho que dobrar um pouquinho a ponta ajuda a conter, a cola fica mais naquele cantinho quando a gente aproxima, né, a pontinha do triângulo para colar o inseto, eu acho que fica a chance de errar é menor. Tá bom. Não, Mas maravilha. eu acho bacana também o pessoal testar, dá para testar com bicho de um jeito, com bicho de outro, e isso é uma coisa que a gente vai pegando prática, né? Às vezes o primeiro não fica legal, o segundo também não, mas aí a gente vai fazendo e vai pegando prática e vai vendo, desse jeito é mais fácil. Isso aqui, ó, coloca cola assim, tem gente que coloca cola, por exemplo, num papelzinho e só molha a pontinha do triângulo, entendeu? Para também não colocar a cola direto do tubo e não melecar o triângulo inteiro, porque aí é mais difícil de você não melecar o bicho depois. Então tem várias táticas aí, né, que dá pra gente fazer. Uma coisa que é curiosa também é que quando eu aprendi isso, eu não trabalhava com curadoria ainda, mas a gente montava os bichos em triângulo para a gente ter de exemplo dentro do laboratório, lá na minha graduação, lá na época que eu estava fazendo a iniciação científica. E a gente colava com esmalte de unha. E nada a ver, assim, hoje eu sei que é um problemão ter esse colado com esmalte de unha, porque a cola, né, a cola à base d'água, que é o que vocês têm aí, que a gente mandou para vocês, se eu colei errado, se eu preciso desmontar e montar de novo esse bicho, eu consigo só passar água, né, dar um banho de água nesse bicho, e aí sai a cola. E com esmalte de unha não dá, né, para fazer isso com base de unha. Então, hoje em dia eu vejo que fazer um grande erro, né, fazendo dessa forma. Mas é bom porque a gente aprende, né? É bom aprender com o erro dos outros também, aprender com os nossos erros. Então, coisas que são importantes para vocês, se vocês quiserem continuar com esse projeto depois, né, mais para frente, quiserem reproduzir isso de novo, ter os triângulos e ter, porque o alfinete em si, hoje vocês têm o alfinete entomológico que a gente mandou para vocês, mas pode ser agulha, pode ser outros alfinetes para Alfinete enfiar de no costura. triângulo. Isso, outros alfinetes de costura que são mais baratos, para espetar o alfinete, porque vocês não vão estar espetando o bicho. Então não é um problema se ele enferrujar, alguma coisa do tipo, vocês conseguem tirar e substituir. Nas coleções, quando a gente trabalha com coleções científicas, a gente só trabalha com alfinete entomológico porque a gente precisa preservar aquilo da melhor forma possível. E é ideal que ele não enferruje e tal. Mas no caso de vocês, para vocês terem uma coleção nas escolas de vocês, vocês podem usar outros tipos de alfinete, desde que vocês não espetem o bicho com esse alfinete.
né? Porque se for um besouro, se for um bicho maior e vocês queiram alfinetar o bicho, fica mais difícil, né? Lembrando também que a licença que a gente tem aí, que vocês têm, é para coletar durante esse projeto que a gente está desenvolvendo, coletar mosquitos. Outros insetos, a gente tem uma liberdade dentro de alguns parâmetros, né, como a armadilha ela pode pegar outros insetos, a gente tem isso, mas assim que terminar esse projeto, vocês vão precisar fazer uma nova licença, ter uma nova autorização para coletar para os próximos anos. Então, aí isso fica sob responsabilidade das professoras e dos professores, caso queiram continuar, né, com esse projeto ao longo dos anos, ou então conversem com a gente para que a gente faça novos pedidos, né, de coleta para manter a parceria. Isso é importante porque existem regras, existem leis que regem essa parte da coleta, né? Enfim, a gente já falou de coleta, mas eu acho que é importante a gente retomar isso. Então, voltando para a questão dos mosquitos, vocês então vão separar o que é mosquito do que não é mosquito, usando o sistema especialista. Depois que vocês têm o que é mosquito, de fato, vocês vão fazer as montagens, né, Paulinha? E aí já vão, na verdade, depois que fizerem todas as identificações, vão fazer as etiquetas, que vocês também já têm a folha com as etiquetas aí, vocês só vão preencher. Lembra também que lá no sistema especialista, a gente comentou, vocês vão pegar bicho por bicho que vocês coletaram e vão identificar. Então, vocês colocam lá no sistema, indivíduo 1, aí vão fazer toda a identificação, vão correr aquela chave. Fechou, terminou de identificar aquele bicho, separa ele com a etiqueta dele. Então, eu boto a etiqueta, boto o número dele, já preencho as informações dele, porque eu já identifiquei, reservo ele e a etiqueta. Agora eu vou para o bicho 2, para o inseto 2. Independente ainda se é mosquito ou se não é mosquito. A gente vai fazendo essa separação junto com as etiquetinhas. Então, identifica bicho por bicho e já preenche a etiqueta. Por isso que é importante que a gente tenha uma equipe que cada uma dessa equipe esteja responsável por uma atividade. Então, depois que separaram todos... Oi, pode falar. Eu acho que, assim, só para frisar, essa etapa é muito importante manter a organização. Tá? Não tem nada muito difícil, mas é importante se organizar e saber tudo o que precisa ser feito e o que cada grupinho vai fazer, porque para não bagunçar. É super comum a gente trocar etiqueta se a gente não está organizado e faz muita diferença você falar que isso é Egypt ou não, por exemplo, para determinado estudo. Então, é importante a gente manter uma certa organização, tá? E aí isso vai depender muito de como o grupo se organiza, como que é o espaço que o pessoal tem para trabalhar, né? E pensar assim, muito nessa questão de organização para seguir as etapas direitinho e não bagunçar o material, não bagunçar a identificação, não saber o que eu identifiquei, o que eu não identifiquei. Então, é importante manter uma certa ordem aí durante essas etapas, né? A partir de agora, depois da coleta. E fazer com calma, né? A gente tem um tempo aí para... Agora são várias aulas práticas que a gente vai trabalhar, então faz com calma, identifica um grupo por grupo. Se conseguirem fazer 2 encontros por semana, ótimo. Se não conseguir, tudo bem também. A gente vai trabalhando como dá, porque já foi feita a coleta, ou já está sendo finalizada a coleta, agora é separar os bichos, identificar e montar. Não tem mais muita coisa para a gente fazer. Essa é a parte prática. Agora vocês podem se deliciar com a parte prática, que é fazer essa separação, que eu acho que é a parte mais legal. Então, finalmente. Né? Então, assim, separem bichos, identifiquem bichos por bichos, coloquem as suas etiquetas. Maravilha. Depois eu vi, ó, esse potinho aqui, ou essa bandejinha, vocês podem pegar Tupperware, tô falando marca, né? Mas tubinho, potinho plástico,
para ir colocando os bichos, de alguma forma, uma bandeja, o que vocês tiverem, porque a gente até forneceu as plaquinhas de pedra, não sei se vai ser suficiente, mas para vocês ir separando esses bichos para não ter o risco de misturar. Por exemplo, aí coloquei 10 bichos dentro de uma tapoeira, aí mexi, levei para outra sala, quando eu vejo tá os insetos tudo misturado, as etiquetas tudo misturado, aí não adiantou nada, né? Então, ter esse cuidado, como a Paulinha falou, de ter essa organização e sempre deixar a etiqueta com o seu respectivo inseto. Pois bem, depois que a gente separou tudo e identificou, agora a gente já sabe quem são os mosquitos. Aí a gente vai fazer a montagem, né, Paulinha? Aí a gente vai pegar, vai fazer como a Paulinha falou. Primeiro alfineta, pega no isopor. Tens aí para mostrar, Paulinha? Quer mostrar na. Ó, Eu tenho e eu quero fazer ao vivo, porque aí o pessoal vê não. exatamente o que eu estou fazendo. O que eu faço? Eu monto vários alfinetes, tá? Eu já tenho vários triângulos aqui montadinhos e coladinhos nos alfinetes, e conforme o material, eu vou identificando o material. Então, esse tipo de atividade que vocês estão fazendo agora é coisa que eu faço basicamente diariamente. E aí, Isso é depois, legal, eu né? monto. Tá vendo? Isso aqui é o material que eu estou trabalhando agora. Estou trabalhando com material da Suécia, bem bacana. E aí eu vou depois. Ah, Paula, desculpa te Oi. interromper, mas fala onde você tá, que eu acho que a gente não falou onde você tá. Ah, é verdade. Eu sou brasileira, eu fiz toda a minha formação, né, faculdade de biologia, mestrado e doutorado em entomologia, né, que é estudo dos insetos no Brasil, na Universidade de São Paulo, né, no campus de Ribeirão Preto. Ah, Passei um tempo no Museu Nacional do Rio de Janeiro como pesquisadora de pós-doutorado, e agora eu estou fazendo um outro pós-doutorado aqui no Museu de História Natural de Berlim. Então, atualmente eu estou na Alemanha trabalhando com um projeto baseado em coleções biológicas também, tá? E essa rotina de montar e identificar é uma rotina muito importante, né? Então, e que eu faço isso diariamente. Então eu posso mostrar com o meu material tudo que vocês vão fazer. É uma rotina do cientista. Quem trabalha com entomologia sabe um pouquinho dessa rotina de identificação, etiquetagem, organização, como a gente armazenar, isso é bem importante. Maravilha. E Tá? aí eu acho que agora tu apresenta, né? Tu mostra, se tu quiser chegar bem para isso, porque aí fica bem, não precisa pegar teu rosto, aí pode pegar tua mão mais, e aí a gente consegue mostrar para eles. Fica à vontade. Sim. Ó, então, essa aqui é uma caixinha que eu faço, então eu já deixo todos os triângulos alfinetados, porque isso vai agilizar o processo depois da identificação, quando eu for montar os insetos já identificados, tá? E como que a gente faz isso aqui? Então, isso aqui não é um isopor, tá? É uma espuminha, mas é bem parecida com isopor. Tá? A gente tem o alfinete, que pode ser... O alfinete entomológico é legal porque ele não oxida, né? E ele vai durar por muito tempo nas coleções, por isso que em ciência a gente usa esse alfinete especial. E a gente tem o triângulo, aqui tem um triângulo já cortadinho, que vocês vão cortar a partir do modelinho que a Flávia mandou. Então é bem simples. A gente pega um pedacinho de folha sulfite, porque senão o triângulo vai afundar, tá? A hora que eu for tentar alfinetar ele, coloco o triângulo aqui, tá vendo? Ó, triângulo, folhinha sulfite, embaixo o meu isopor. E aí eu venho aqui na base do triângulo, bem aqui na base, e eu alfineto. Vamos ver se dá para abaixar aqui um pouquinho mais. Não dá. Então, eu venho aqui na base, tá? Tirei a folha sulfite para vocês verem melhor, tá? Dá para ver o triângulo aqui. Alfineto o meu triângulo. Algo que é muito importante é que a gente precisa dar um espaço. Então, o espaço
que a gente dá entre o triângulo e a cabeça do alfinete é mais ou menos o espaço de um dedo. Então, vocês podem segurar a cabeça do alfinete e sobe esse triângulo. Mais ou menos assim. Mais ou menos 1 centímetro. Tá? Que é tá? justamente para a gente poder pegar, né, Paulinha? Para a gente depois manipular sem relar no inseto, porque depois que ele fica sequinho, ele fica quebradiço, então a gente não pode mais mexer nesse inseto depois de seco, tá? Então, depois que eu fiz isso aqui, aqui eu tenho uma cola branca, tá? Eu vou colocar uma gotinha de cola bem aqui na base do meu alfinete e deixo secar. Então, essa é a primeira preparação que eu falei para vocês, que não precisa da identificação do inseto. A partir da identificação, eu vou usar essa preparação para colocar o inseto aqui nessa pontinha e alfinetar as etiquetas aqui embaixo. Tá? Então, a gente pode deixar o triângulo dessa forma, como a Flávia falou, ou a gente pode também dobrar a pontinha. Aí isso eu dobro porque eu acho mais fácil, mas é um trabalho a mais também, tá? Se você for cuidadoso, não precisa, tá vendo? A pontinha tá dobrada, mas a gente pode deixar a pontinha retinha. E aí, nessa etapa, tem que tomar bastante cuidado, porque aí a gente coloca a cola, você pode até colocar numa folha de papel um pouco de cola e molhar com a pontinha, tá? Eu o que venho eu faço, aqui. Paulinha, o que eu faço também é pegar um alfinete e molhar a pontinha do alfinete e passar com o alfinete na pontinha do triângulo também. Vocês vão ter o potinho branco. Deixa eu abrir a minha câmera aqui. Tem Vocês vão ter o várias potinho, né? possibilidades. Então, aí vocês vão ter Porque um a cola potinho. não tem bico. Isso, eles têm um potinho. Aí, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer, como a Paula falou, de molhar a pontinha do triângulo, ou vocês podem pegar... Eu acho que vocês ganharam pincel também. Vocês podem pegar a pontinha do pincel, passar o pincel com a colinha ali. Vocês podem pegar o alfinete, molhar a pontinha do alfinete dentro do potinho com a cola e passar. O que importa é que vocês não coloquem muita cola. Como o bichinho é pequenininho, pode botar só um pouquinho de cola só para ele ficar grudadinho, né? Não precisa encharcar de cola. Isso que é importante, porque senão vai colar todo o bicho, depois a gente não vai conseguir fazer a identificação mais precisa. E não adianta deixar a pontinha com cola e esperar o colega identificar, porque essa cola vai secar e a gente não vai conseguir. Então, a cola na pontinha a gente vai colocar só quando tiver um inseto para fazer isso. Então, eu tenho aqui, acabei de colocar, dá para ver que tem uma gotinha de cola. O meu inseto vai estar na plaquinha de Petri, então é legal manipular o mosquitinho com um pincel. Eu costumo colocar todos na lateral direita do tórax, tá? Mas aí vai depender de como vocês acharem mais fácil. Às vezes a asa está no meio do caminho, tal, então não tem problema, tá? O insetinho vai estar aqui. Só uma outra coisa, falar. Paulinha. É importante, assim, isso é importante a gente mencionar também. Não existe um padrão universal, né? Cada coleção acaba fazendo de um jeito, mas é importante que vocês tenham a sua própria organização, porque a coleção também é uma questão estética. Então, podem ver que a caixinha da Paula que ela mostrou ali tá tudo muito bonitinho, muito retinho, né? Muito organizado. Deixa eu abrir minha câmera aqui que eu tô fazendo o gesto. Isso ali, como tá bonitinho, tudo muito alinhado. Então, esse trabalho para quem gosta de organização, quem gosta de algo muito bonitinho, muito caprichoso. Então, a gente tem que fazer com calma para que fique bonito. Então, assim, e não só por ser uma estética, por ser bonito, mas porque isso vai facilitar a gente a identificar. Imagina se tivesse uma caixinha com um monte de coisa, cada uma colocada de um jeito, né? Não ia dar para enxergar nada. Então, isso é importante também, por isso é importante essa estética, essa coisa
mais alinhada e tudo mais. Então, é bom que vocês tenham a própria organização. Então, a professora ou o professor combinou com vocês que vão colocar a cabeça dos mosquitos todos para o lado esquerdo. Então, tá, então todos eles vão para o lado esquerdo. Ou vamos combinar que a cabeça do mosquito vai ficar todas para o lado direito. É importante, acho que só a única coisa, né, Paulinha, que é uma regra, assim, é que a perninha fique para dentro para ser mais, para a gente ter menos risco de esbarrar nos mosquitos, né? Como que é aí fora, não sei. Na verdade, depende muito. Eu já vi Tá. coleção que a perninha fica para o lado de fora, já vi, dependendo se o alfinete está dobrado, a perninha vai ficar para baixo, tá? Ah, Geralmente, quando o verdade, inseto verdade. é grande, quando o inseto é grande, a gente até organiza as perninhas para elas ficarem. Quanto mais compacto o insetinho ficar, menos risco tem ele de quebrar, né? Porque às vezes ele morre com a perna desse jeito, é bem abertona assim, então é difícil. Para inseto grande, a gente consegue manipular ele e deixar ele menorzinho, né, ocupando um menor espaço. A hora que ele secar, a gente tira os alfinetes, a gente faz essa manipulação com alfinete, tá? Mas para esses insetos bem pequenininhos, como os mosquitos, a gente não mexe nas perninhas, tá? Os meus insetos são mosquinhos, mas eles são bem pequenos, né? Deu para vocês verem, é um ponto preto. Vou pegar um aqui para vocês verem. Aqui tem um inseto colado, tá? Na pontinha. Eles são muito pequenininhos, então não dá pra gente É manipular quase um muito. ácaro, né, Paulinha? É muito petitico. Eles têm 1 milímetro, meio milímetro, eles têm mais ou menos o tamanho da cabeça do alfinete. Eles são bem titicos. Então, sim, vai depender. É legal vocês conversarem, verem o que vocês querem fazer e fazer tudo parecido, não ficar aquela bagunceira, porque como a gente pega no alfinete, quando tem o inseto tá ali também, vai ajudar. Se estão todos da mesma forma, a gente direciona o alfinete de um jeito, a gente organiza na caixa de um jeito para eles não se tocarem. Isso é importante também, depois que eu for guardar. Então, montei os insetos, identifiquei, montei, vou colocar numa caixinha para guardar eles, certo? Eles não podem se relarem, porque eles vão estar frágeis, eles já vão estar secos, e qualquer toque pode quebrar eles, e aí esse material não é mais útil para a gente retirar informação, para a gente usar na pesquisa científica, para a gente fazer várias outras coisas bacanas que a gente pode com uma coleção biológica. Acho que é importante também ressaltar por que a gente guarda esses insetos, né? Esses insetos, na verdade, são uma fotografia de um lugar num determinado período. E isso é muito precioso. A gente não tem mais aquilo, o que a gente coletou ontem não vai ser a mesma coisa que a gente vai coletar hoje e não vai ser a mesma coisa do que a gente vai coletar daqui a 10 anos. Então, ter essas fotos de determinados períodos dos insetos, dos organismos, é importante para a gente entender como que está mudando o nosso planeta. A gente consegue fazer uma investigação de, por exemplo, o surgimento de patógenos. A gente consegue fazer vários trabalhos muito legais só de guardar essas coleções. Então, elas são muito preciosas para várias outras coisas que vão surgindo ao longo do tempo, porque elas representam a biodiversidade naquele período, naquele exato lugar, e que nunca mais vai ser a mesma. Tá? Acho bacana ressaltar isso. Bom, depois de montar o insetinho, então, a gente colocou a cola aqui na pontinha, a gente vem com... Você pode fazer isso na lupa também, eu não vou colocar minha lupa aqui, senão vocês não vão conseguir enxergar nada. Então, deixa eu pegar uma plaquinha de Petri para... Então, o inseto de vocês pode estar, por exemplo, aqui eu tenho uma plaquinha de Petri, ele pode estar aqui, vocês podem usar o inseto com a placa de Petri. O meu não tem nenhum, mas não tem problema, o insetinho pode estar aqui, vocês podem manipular o inseto com alfinete ou com um pincelzinho, como eu já falei.
Então, eu tenho aqui, eu posso colocar isso aqui embaixo da lupa e posicionar, e aí eu vou olhando na lupa, porque aí eu tenho uma visão maior do que eu estou fazendo, né? Aí eu pego a pontinha do meu triângulo e prego no meu insetinho que vai estar aqui dentro. E pronto, ele vai estar aqui. Daqui uns minutinhos ele vai estar seco e vai estar pronto para ir para a coleção. Então, depois de pregar o inseto no triângulo, do jeito que eu falei para vocês, a gente coloca as etiquetas aqui no isopor também, espeta. Aqui eu tenho uma etiqueta só, mas a gente pode colocar... Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Não tem nem nada escrito na etiqueta. E tá pronto para a gente guardar por muitos anos, para ir para coleções, e aí fica desse jeitinho aqui, a nossa coleção. Muito bem, é isso aí, Paulinha. Acho que basicamente vai ser esse o processo que vocês vão fazer. Se vocês depois, a gente pode conversar depois com as professoras, né? Poxa, veio muita mariposa, ou veio algum outro inseto, né? Aí a gente pode conversar para montar outros bichos, como que a gente faz. Mas, a princípio, o mais importante é a gente fazer essa seleção e essa montagem dos mosquitos. E aí, nas próximas aulas, a gente vai exercitando isso e vai conversando com as professoras e com os professores para ver como que está o processo. Mas eu acho que não tem muito segredo, né? É mais a prática mesmo. Vocês podem ver que é simples, só acho que coisas que pegam muito é organização, cuidado e calma, né? Eu acho que são esses os pontos, assim, mais do que a metodologia ou o jeito de montar, é a gente ter essa técnica, essa paciência, esse cuidado antes, né? Porque uma vez que a gente troca as etiquetas ou quebra a perna de um bicho tal, e é importante também a gente mencionar, vai acontecer de quebrar as perninhas, pode acontecer quando a gente começa a montar, ou até às vezes quando a gente já monta há muitos anos, a gente também faz caca, né? A gente também às vezes quebra a perninha. Acontece, acidentes acontecem. O que é importante é que eu saiba de quem que é aquela perna. Então, por isso que é importante também eles estarem sempre bem separadinhos. Porque aí, se caiu a perninha, mas está dentro de um potinho que eu sei que só tem um bichinho, então essa perninha é dele. Ou então, como... Fala, Paulinha, pode falar. A gente pode colar e perdeu uma asa, perdeu a cabeça, perdeu uma perna. A gente não precisa desesperar. Dá para colar tudo aqui no triângulo, tá? Então, a gente pode colocar cola aqui na base, mais na base do triângulo, pegar com um pincelzinho, tá? Eu acho muito ruim usar o pincel para cola, porque depois é muito difícil tirar a cola dele. Tá? E aí manipular o inseto fica mais complicado. É mais fácil manipular a cola com o alfinete, porque ele é fácil de limpar, tá? Mas isso aqui é muito legal. Se eu der uma pincelada ali na perna, ela vai grudar no pincel. Eu venho aqui e solto na colinha. Aí vai ficar ali junto com o bichinho. Então, assim, mesmo que quebrou, a gente consegue salvar esse material sem problemas. É a cabeça, mesma coisa. Tem que ter paciência. Mas eu não tenho confiança de fazer isso ao olho nu. É para isso que a lupa está aí. Ela não precisa ser utilizada somente na identificação. Ela pode ser usada também na montagem, no resgate de partes perdidas e tal. Então, usa isso, tem um pouquinho de paciência, vai lá, mexe no foco, deixa tudo focadinho, tudo bonitinho, você vai devagarzinho assim, ó. Mas eu tremo muito. Coloca o cotovelo assim, ó, na mesa, isso já ajuda. Mas mesmo assim eu tô tremendo, não tô conseguindo firmar. Segura o pulso. E isso vai deixar você com uma destreza muito melhor, muito maior, dependendo do tipo de trabalho que você tem que fazer. Então, tem todos esses macetezinhos que ajudam a gente a manipular o material melhor, ajudar a quebrar menos e, se quebrar, a corrigir mais fácil. Isso. Tá tudo bem, e é normal. É isso mesmo, a Paulinha falou tudo. Então,
Eu acho que é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa do tipo, tem o grupo do WhatsApp que a gente pode conversar. Só um pouquinho. Então, a gente pode tirar dúvidas lá. Acho que é isso. Não sei se a Paulinha quer falar mais alguma coisa, senão a gente finaliza e a gente fica aguardando o retorno de vocês pelo grupo do WhatsApp, caso tenham alguma dúvida durante essa semana. Acho que é isso mesmo, Flávia. Tem que botar a mão na massa, começar a identificar, começar a montar, e aí, às vezes, a organização inicial não está dando certo, para, repensa, refaz, e é assim, uma hora que está tudo encaixadinho, tudo certinho, aí as coisas correm de uma forma normal. Então, assim, calma no começo e que dá tudo certo. Não é um bicho de sete cabeças, é super tranquilo, é super bacana. Quando a gente vê aquele mosquitinho tão pequenininho na lupa, como ele pode ser brilhante, ter umas características tão legais, tão bacanas, que a gente não consegue ver olho nu, é muito lindo, é muito bacana ver isso. E a gente acha que é tudo a mesma coisa e a hora que bota na lupa a gente vê que não. E a gente é suspeita, né, Paulinha? Porque a gente acha os nossos bichos tudo muito bonitos, né? São lindos, são brilhosos, são a coisa mais fantástica do mundo. Então, espero que vocês fiquem tão empolgados e empolgadas quanto a gente é, né, Paula, com as nossas atividades. Então é isso. Agradecer mais uma vez a Grazi por ter feito a interpretação, a equipe do Libraria, que está ajudando a gente na gravação e na edição desses vídeos. E, óbvio, a Paula, por todo o ensinamento, né, de hoje. Paulinha, muito obrigada. Paulinha também eu acho que está no grupo do WhatsApp dos professores, né? E aí, se não tiver, eu passo as informações para a Paulinha também. Se tiverem dúvida, eu passo para ela, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Obrigada. Tchau, gente.